Pessoal, quero convidar vocês para compartilhar conosco a experiência desse terceiro encontro do nosso projeto Literatura no Bairro, com a ação Roda de Conversa. O nosso tema central, nosso tema de referência é a importância da leitura. E hoje eu recebo aqui, no nosso projeto Literatura no Bairro, 3 professoras que nós vamos conversar sobre a importância de se incentivar a leitura na escola, principalmente na educação infantil. Como eu já comentei com vocês nos nossos encontros anteriores, o projeto Literatura no Bairro, ele foi aprovado pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, em 20 de novembro de 2019. No projeto, nós teríamos que desenvolver 60 ações de incentivo à leitura em escolas da rede pública, tanto estadual quanto municipal. Todas as ações presenciais, como consequência da Covid-19, da pandemia, nós conseguimos autorização para fazer algumas ações à distância. Eu gostaria muito que vocês nos acompanhassem nesse encontro. Nosso tema central é a importância da leitura e nosso papo de hoje é o incentivo à leitura na escola, principalmente na educação infantil. Sejam bem-vindos ao nosso projeto Literatura no Bairro. Professora Jaqueline, professora Eliane Bravo. Eliane já conhece o caminho aqui do estúdio, né, da TVC, né, Eliane? Oi. Sejam bem-vindas ao nosso projeto Literatura Obrigada. no Bairro. Pessoal, nesse primeiro momento, nós vamos conversar com as professoras Jaqueline Duque e também com a professora Eliane Bravo. Depois nós vamos conversar também, inserir nessa conversa a professora Fabiana. Nós vamos falar das vivências dessas professoras, né, e das experiências que elas trocam com as crianças nas escolas. Jaqueline, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Eliane. Obrigada. Vou começar com a Jaqueline, que está aqui mais perto. Jaqueline, de forma geral, como é que tem sido sua experiência na escola? Você ficou um tempo na sala de aula e agora você trabalha com outro projeto. Do seu tempo de sala de aula, como é que foi essa experiência com as crianças, Jaqueline, de forma geral, assim? Só aprendizagem, só aprendizado. São 28 anos de carreira, sendo 26 dentro de sala de aula. Então, assim, na mesma medida que eu tenho certeza que eu ensinei, eu também aprendi, né? Então, assim, a educação é algo apaixonante, Pereira. E é uma troca, na verdade, né? Ao mesmo tempo que você estuda para ensinar, quando você chega na prática, acontece a praxis. Você une aquela teoria que você adquiriu na sua leitura particular com o privilégio, né, de estar ali com eles, colocando em prática e aprendendo com eles. Então, é tudo de bom, né? Uma experiência, Jaqueline, que você vivenciou nesse tempo de sala de aula com a criançada que ficou assim na sua memória afetiva, que você pode contar para a gente rapidinho? Nossa, são tantas experiências maravilhosas. A minha memória afetiva é riquíssima em relação a isso, né? Mas eu vou escolher uma, então, que eu achei assim, bem bacana e coloquei em prática ano passado, né? Bem recente. Ano passado não, ano retrasado, 2018. Eu trabalhei com eles, com a turminha de 5º ano, projeto de leitura mesmo, né? Que eu atuava. A história da Chapeuzinho Vermelho. E aí, dentro do conteúdo programático deles, né, dentro da proposta pedagógica, nós precisávamos trabalhar o direito da criança, os direitos, né, das crianças. E aí eu propus a eles a fazer uma dramatização da leitura da Chapeuzinho, de modo trazendo esse conteúdo, assim como outros, né, que a gente traz ali os valores, a filosofia para dentro da sala de aula, a oportunidade de o seu aluno se colocar, se abrir com o professor, falar um pouquinho dele mesmo, só que usando a história, usando, né, aquele momento de leitura, de troca. Então, nós elegemos lá, ou eles se candidataram, foi assim. Quem quer ser a Chapeuzinho Vermelho? Quem quer ser o Lobo Mau? Agora nós vamos pensar no advogado da Chapeuzinho Vermelho. Eu. Quem vai ser o advogado do Lobo Mau? Quem vai ser a mamãe? E aí começou, quem serão os jurados? Fizemos um tribunal do júri. Isso foi muito marcante, porque foi assim, mais de um mês de trabalho, né, envolveu várias disciplinas, vários conteúdos, pesquisa nos jornais, para eles escreverem aquela peça. Então, uma adaptação trazendo para uma realidade, né, porque
na época, estava muito em evidência na TV a questão do julgamento do padrasto e da mãe daqueles 2 menininhos que foram, né, mortos aqui em Linhares. Então, aquilo estava muito em evidência dentro da sala. Aquele assunto, isso, né? estava muito em evidência. E aí eu aproveitei essa oportunidade, matei curiosidade deles em algumas coisas, propus que eles fossem em busca de informações para compartilhar ali naquele momento com as crianças, com os colegas, e colocamos em prática num teatro ali no Tribunal do Júri, que foi assim um resultado maravilhoso. Qual escola que foi na época? Castelo Branco. Ali no centro? Isso. Nós fizemos uma matéria para o programa na época, foi quando eu conheci você. Foi muito marcante. Eu lembro disso. Foi bacana demais. E você, Eliane? Olá. Eliane tem 1000 experiências, né, Eliane? Poucas. A turminha aqui, né, ali no Conceição e Soretama, né? Isso. Ok. Então, assim, experiências que eu posso falar da leitura, né, na minha prática, são várias. Um caso assim, Eliane, um caso você assim lembra, que assim, marcou interessante, eu posso falar 2, que é por meio do nosso projeto de escrita de cartas. Então, a leitura das cartas é um momento muito emocionante para eles. Não só o momento de escrever, mas quando chegam as cartinhas novas, então eles gostam, é um prazer em abrir as cartas e ler o que chegou para eles. Então, esse momento marcou muitos deles, porque eles puderam conhecer histórias, né, experiências de outros lugares, outros estados do Brasil. E eles se emocionaram quando eles descobriram que existe uma cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Antagorda. Antagorda. Aí conheceram a história da cidade, porque matou uma anta muito gorda no interior, né, da cidade, e assim ficou conhecida. Eu vou lá em Antagorda, onde há? Lá em Antagorda, e ficou conhecido como a cidade do interior, Antagorda. Aí eles conheceram também histórias de crianças, né? Muitos contavam a sua história de vida nas cartas. Aí eles, ai tia, que triste, ele por exemplo, não mora com a família dele, ou alguém da família, né, faleceu. Então eles conheciam a história de outras crianças e também transmitiam a história deles para outras crianças. Esse também era um momento assim muito marcante de leitura e escrita para eles. E ali no Luiz de Camões, em 2018 também, nós fizemos vários momentos de leitura. Esse primeiro projeto foi em Soretama, das cartas? Soretama e no Luiz de Camões também, nas duas. Okay. E o projeto também de leitura por meio da Primavera da Lagarta. Eles fizeram a encenação também da Primavera da Lagarta, leram um livrinho. Então, cada um, eu vou ser a lagarta, você as borboletas, fosse a árvore. Então, eles amaram ler aquele livro também ali no Luiz de Camões, fizeram encenação com roupinha e tudo, foi maravilhoso. E um outro projeto também que chama muita atenção, e eu gosto de trabalhar com ele, já é o nosso terceiro, né? Esse ano era para ser o 4º, mas infelizmente, devido à pandemia, nós vamos fazer um sarau online com eles. Mas é o Café com Prosa e Livros, que eu já faço há 3 anos. E o ano passado veio a professora Iracema Dantas de Goiânia, escritora, professora com esclerose múltipla, cadeirante. Então, ela veio, conheceu o Castelo Branco, conheceu a Pedro Balbino de Menezes, em Soretama também. E fizemos um sarau com as crianças em Soretama, que foi assim, emocionante. Ela contou a história de vida deles, eles leram o livro dela, que ela enviou para eles, fizeram contação de história, leram poema, que eles mesmos criaram, né? Então, foi um momento ímpar, realmente, assim, de prazer de leitura na vida deles. Um dos fatos. Ô, Jaqueline, por que é interessante essa encenação, transportar a história que está ali no livro para a vida real, para uma cena, você reproduzir o personagem e tal. Por que é importante isso para a criança, Jaqueline? Olha, é importante por vários fatores, né? Eu penso que o principal deles é despertar no nosso leitor a criticidade, né? Então, tirar aquele estigma de ler por ler. Eu vou ler a Chapeuzinho porque todo mundo lê, porque faz parte da literatura infantil, dos clássicos. Não, eles precisam ler com um olhar diferenciado, né? Desenvolver esse olhar crítico no nosso leitor. Outra, entrar na história, vivenciar, praticar empatia, como esse personagem se sentiu. Então, vamos nos colocar no lugar do lobo.
vamos nos colocar no lugar da mamãe? Bom, a mãe deu esse conselho, aí aconteceu o que aconteceu, né? A avó se colocar mesmo e ter esse olhar crítico, eu penso que é o principal. Né? Não ler por ler, ler porque todo mundo leu e achar bom porque os outros acharam bom. Ler com olhar crítico mesmo e entrar na história, vivenciar a história. Eu penso que isso é muito importante. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês para que você tenha esse hábito com seu filho. Se você é vovó, vovô, beijo vovó. Vovó pode ler para o neto também, é super importante. Escolha histórias curtas. A gente está falando de leitura para crianças pequenas. Então não pode ser histórias muito longas, bebês pequenos eles perdem a concentração. Se o seu bebê é pequenininho, escolha livrinhos que sejam de plástico ou que tenham textura para ele poder pegar sem que você fique toda preocupada que vai estragar o livro. Outra coisa é que você tem que gostar da historinha. Porque você vai ler uma história que você não gosta, você vai fazer cara, não vai ficar gostando no momento. E por mais que você não fale nada, o bebê sente os nossos sentimentos, ele vê a nossa expressão no rosto. Outra coisa muito importante, quando você for ler para uma criança, namore com ela, coloca no colo, aconchegue. Faça esse momento um momento íntimo, gostoso, de prazer entre vocês, de respeito, bem gostoso. E claro, tenha paciência. Tem crianças aí de 2, 3 anos que pedem todo dia para os pais lerem sempre a mesma história. Os pais não aguentam nem ouvir, mas é muito importante se eles estão pedindo, é muito importante repetir a história. Porque de certa forma, essa repetição traz segurança para a criança. E se ela está pedindo, vamos ler. Depois ela vai poder variar e depois você vai poder também se distrair com novas histórias. Mas acolha essa ideia. Essa é uma dica super importante da Academia Americana de Pediatria e que eu faço questão de compartilhar com vocês. Como é que você pode diferenciar para nosso telespectador as duas fases da infância no quesito leitura? Quando a mãe, o pai, o professor, a professora lê para as crianças, como é que é essa receptividade das crianças? E quando a criança já está lendo, como é que você percebe essas duas experiências? São experiências diferentes e gratificantes, né? A criança, quando o adulto lê para ele, o pai, a mãe, o professor, ele observa, vê os detalhes, o professor tem entonação, tem toda aquela questão do contexto, os pais também. É uma afetividade, é o momento ali de você em família, ou você na escola com seu professor, ouvindo aquela leitura, aí você imagina, você viaja nas asas da imaginação por meio do que você está ouvindo. A criança produz a cena daquilo que está sendo lido, é isso? Isso. Aí, a partir do momento que a criança começa a ler, ou nós mesmos, quando começamos a ler nós mesmos, aí já é mais mágico ainda, porque você vai transpassar as letras, você vai estar lendo e lá já se imaginando, vivenciando aquele momento, como se fosse você que estivesse vivenciando aquela história. E quando eles encontram uma leitura prazerosa, aí que eles pegam aquele livro com gosto mesmo e falam, nossa tia, que livro maravilhoso. E eu estava lá dentro, eu estava viajando, passeando. Então, quando é ele mesmo lendo, já é um sentimento maior, causa uma afinidade maior, uma afetividade maior com a leitura. Esse contato da professora, do pai e da mãe com a criança, no momento da leitura, Jaqueline, fortalece o vínculo afetivo? Com certeza. E é importante para a criança por quê? Com certeza. Olha só, Pereira, nós temos no nosso encéfalo os neurônios espelho, né? Então, eles são fundamentais para a aprendizagem. Porque a aprendizagem ela ocorre a partir dos modelos. Então, se você tem um pai leitor, se você tem uma mãe leitora, se você tem um professor, porque já é praticamente natural da criança se apaixonar pelo professor, né? É aquela figura ali, muitas vezes é idolatrada. Então, se você tem um professor que gosta de ler, que faz o que a Eliane falou, lê com entonação, movimento corporal, gesticula, faz movimento para o lado da criança, aquilo se torna mágico para ele. Então, essa criatividade, ela faz parte do desenvolvimento. E ela vai ocorrer conforme o modelo que ela tem. Então, se ela tem uma professora que lê ali, paradinha, ela aquela coisa automática. Mecânico, não vai despertar o mesmo interesse, o mesmo prazer, aquela alegria que a leitura lúdica vai trazer para ela. Entende? Então, é fundamental para
estreitar esses laços de afetividade. Porque se eu faço uma coisa com você que eu gostei, ou que você fez para mim que eu gostei, eu vou querer voltar, eu vou querer fazer igual. Né? É a função, o papel do nosso neurônio espelho. Então, se você faz legal, faz com entonação, com prazer, com empolgação, a sua criança vai sentir o desejo de adquirir esse conhecimento da leitura, esse hábito. Né? Ô Eliane, você trabalha em 2 escolas diferentes, depois a gente vai falar do projeto que você desenvolve, né, com crianças especiais, tá, Jaqueline? Sim. Você trabalha em 2 escolas diferentes. Eu visitei as 2 escolas, né, que você trabalha. São faixas etárias diferentes, não são? São. A de Soretama, a meninada é menor. É maior. Maior. Eu trabalho com os maiores. E como é que é a resposta nessas 2 faixas etárias? Os menores se encantam mais. Uma situação, você não precisa inovar muito. A sua forma de falar, de ler, de buscá-los, eles se encantam mais. Igual que os menores aqui, no Luiz de Camões, eu me vestia de bruxa, a bruxa Gargamela. Ixi, a bruxa Gargamela chegava com a mala dela de leitura e fazia festa. E com os maiores, você precisa buscar, porque muitos já vêm lá, às vezes com gostos ou não. Então, você precisa estar ali buscando, instigando eles a realmente gostar da leitura e mostrar várias diversidades, desde o gibi até um livro mais grosso. Aí eu já tive alunos do 5º ano que amavam ler. A Kemily, a Maísa, 2 alunas que liam os livros grossos mesmo, as coleções de 500, 600 páginas. E outros da mesma idade que se contentavam com de 30. Aí eu tinha que ficar instigando, não, vamos trocar para esse. E aí levá-los, né, à sala de leitura, instigar, trocar livros, fazer aquele acompanhamento. No Castelo Branco, o ano passado nós íamos bem, uma vez por semana na biblioteca, e é o diário de banana, os diários. Então, quando eram os livros... Mas quando... Ai, tinha o diário. Aí tinha um diário do Minecraft, tinha um diário de banana, tinha um diário de uma princesa. Então, quando eles pegavam o diário, para mim também era gratificante, porque eles liam em 4 aulas o livro. Eu quero outro, eu quero a coleção, né, continuar a coleção. Aí faziam depois, né, a escrita do que eles leram, o que mais gostaram. Então, realmente, a faixa etária é diferente, você precisa buscar os meios, os livros e instigá-los. Nós podemos entender, então, que as crianças que foram incentivadas ali no início, né, do processo educativo, quando elas chegam numa outra faixa etária, elas continuam com gosto pela leitura. É isso que você está dizendo. Isso. Lá na educação infantil, começou, teve o gosto, passou pela família, teve no 1º aninho, 2º aninho. Quanto mais eles vão crescendo, evoluindo, vão ter um gosto maior, mais prazer em ler. Agora, se passou por essas fases, em casa sem o livro, passou no 1º, como Jaqueline disse, a professora que lê em linha reta, né, sem gesticular, sem movimentar. Tem um envolvimento mais emocional, né? Isso, eu amo ler cantando, gritando, fazendo as vozes. Se ele não teve isso, a leitura vai ser o quê para ele? Uma leitura. Ele vai simplesmente correr os olhos e ver. Aí, quando ele pegar uma Macunaíma da vida, um livro Macunaíma da vida, ele não vai gostar de ler. Se pegar o Dom Casmurro, então... Pois então, né? O prazer precisa vir de novo mesmo, para quando chegar na idade maior, ele ter o prazer e o gosto, e ele mesmo, né, se interessar, buscar e comprar seus livros. O professor que lê, que gosta de ler e que lê mesmo... ele sempre tem sucesso naquilo que ele faz. Eu não conheço um caso de um professor que seja leitor e que ele reclame que os alunos não gostam de ler. Pode reclamar que a escola não tem livro, que isso, que aquilo, mas ele sabe, porque ele é leitor, ele sabe quais são os pontos de toque da leitura. Então ele vai conseguir, apesar das condições nem sempre favoráveis da escola, ele vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura dos seus alunos. Eu acho que o professor se aproxima do aluno quando ele lê as coisas que o aluno gosta de ler, não é? E ele também se aproxima do aluno e muitas vezes fica surpreso quando o aluno, discutindo uma coisa, discutindo um livro que o professor pretendia levar num determinado sentido, o aluno leva em outro sentido completamente diferente. O professor, que é um leitor convicto e um bom leitor, ele aprende muito sobre leitura se ele conseguir criar um clima de sinceridade em relação à discussão da leitura que ele patrocina nas aulas.
da experiência de vocês, Jaqueline, ainda quando estava em sala de aula, e Eliane, fala Jaqueline primeiro, depois você, Eliane, essa coisa da interação com a família, como é que tem acontecido? A família tem ido à escola, tem participado? Salvo engano, vocês têm alguns projetos que as crianças levam livros para casa, não é? Uhum. Essa interação está acontecendo? Por gentileza. Você fala agora no momento de pandemia? Não, na sua experiência lá. Na experiência de escola. Depois na verdade, a gente vai falar um pouquinho Pereira, agora da pandemia, tá? Por favor. Tá. Nossa geração, eu falo nossa geração, que eu não sou tão velha assim, mas também não sou tão jovem. Nós não tínhamos o privilégio que as nossas crianças têm hoje. Então, todo esse incentivo, como é que eu vou dizer, as estratégias metodológicas, as ferramentas que são utilizadas hoje para incentivar a leitura, quando eu fui alfabetizada, não tinha. Né? Então, a gente aprendia a ler porque tem que aprender a ler, porque senão você não passa da primeira série, fica reprovada. Né? Então, hoje, a perspectiva de trabalho é outra. No entanto, esses pais, a maioria deles não foi incentivado, né, por esse gosto, por esse hábito. Esse trabalho com a criança, muitas vezes, fica a desejar, até porque muitos não sabem como trabalhar, incentivar a leitura com seu filho, nem sequer brincar com a criança, né? A gente tem que ensinar eles até como brincar, não posso generalizar, eu falo alguns, né? Mas que, às vezes, por essa sociedade, assim, esse momento que a gente vive, uma sociedade dinâmica, em que todos os dias as coisas mudam, a tecnologia avança, os pais trabalhando o dia todo e pouco contato com seus filhos. Essa questão do incentivo à leitura fica mais na fala mesmo, na verbalização. Né? Então, o que acaba acontecendo? A escola fica com essa responsabilidade, muitas vezes, de maneira integral. Né? Hoje, a gente observa uma secundarização na educação da criança, inclusive no incentivo à leitura. Né? Até porque muitos acreditam que essa é uma função da escola. De transferir a responsabilidade para a escola. Isso aí. De pensar mesmo, muitos não por maldade, mas sinceramente pensam que é responsabilidade só da escola, quando na verdade é um contexto, né, que deve ser considerado. Ela precisa ser estimulada não só na escola, mas na escola, em casa, no ambiente familiar de um modo geral, na igreja, em todos os ambientes sociais que ela frequenta, né, é oportunidade de aprendizagem. Então, eu sempre falo para os pais, quanto mais você abrir o leque, mais oportunidade seu filho vai ter. Eliane. Desde 2017, tenho tido grande retorno em relação a isso. Nós temos em Soretama a Sacoloteca, no Pedro Balbino de Menezes. E em Linhares, nas escolas que eu trabalho, eu faço a sacola da leitura, a sacola viajante. O travesseiro também, da leitura. Então, e vai o caderninho, onde o aluno faz o registro, e tem a parte onde os pais vão dar opinião e fazer o seu registro. Então, com isso, eu tive grande retorno de pais que realmente acompanharam a leitura dos seus filhos e registravam. Tem até os cadernos em casa até hoje. Registravam que gostaram da leitura, a criança leu para a família o livro. Então, foram momentos assim realmente de retorno em que a família participou da leitura com seus filhos. Então, foi um momento muito gratificante mesmo, que teve resultado, que é levar, né, ou o travesseiro, ou a sacoloteca, a sacola da leitura, e ler. Era um encanto, que eu trabalhei com o livro Meu Pretinho, Meu Boneco Favorito, e eu tinha uma aluna especial, e eu também fiz o boneco. Então, no dia da leitura dela, que ela levou o boneco e o livro, foi a paixão da vida dela, que ela estava ansiosa, esperando o dia dela levar. Cada 2 dias, um levava, né? E ela foi para Vitória, levou o boneco, o nome dela era Letícia, levou o boneco para Vitória junto com a mãe, levou o boneco. Depois fizeram um relato do que ela fez com o boneco por meio da leitura do livro também. Então, são momentos assim que você precisa diferenciar, né? Fazer um novo, inovar com eles para levar o gosto da leitura para a vida deles. Eu vou pegar da fala de Jaqueline aqui. A Ana Maria Machado, que dispensa comentários, né? Que é uma escritora brilhante, principalmente. Inclusive, a Ana Maria Machado, na mesma entrevista que eu assisti dela, perguntaram para ela, como é que você consegue escrever literatura infantil? Ela falou, porque eu vivi minha infância inteirinha ouvindo contação de histórias.
A mãe dela contava história para ela, a avó contava história. Ela aprendeu a ouvir história e aprendeu a escrever história. E a Ana Maria, ela faz uma observação interessante. Por que que as famílias, muitas vezes, inclusive famílias, às vezes de baixa renda, faz um esforço tão grande para comprar brinquedos caros para os filhos e não compram livros, né? E não compram livros. Questão cultural. Né? E aí a pergunta para vocês, ter livros em casa incentiva a criança à leitura? Pereira, não só os livros, tá? Eu falo que toda leitura é oportuna. Toda leitura é bem-vinda. Então, desde o rótulo, né? Nós fizemos uma live um dia desse, e eu estava falando sobre a importância, assim, de como os pais, era mais voltada para criança com deficiência, mas se aplica a todos. Como os pais podem trabalhar com essas crianças usando exatamente o que tem em casa, né? Então, se eu vou trabalhar um texto num gênero instrucional, vamos pegar uma bula, vamos ver para que serve esse remédio, de que maneira ele vai ser utilizado. Isso é leitura. Vamos ler o rótulo, vamos ler uma receita, vamos fazer um bolo, isso é leitura. Então, oportunidade não depende de dinheiro. Lê-se o que está escrito naquela sacolinha, lê o letreiro, lê uma mensagem do WhatsApp, isso tudo é leitura, é enriquecimento, né? Então, a prática da leitura, ela não depende necessariamente de ter dinheiro. Eu sempre... E de ter o livro fisicamente. O livro físico, ele é importante, tá? Ele traz prazer, a criança gosta de manusear, eu gosto de manusear livro, né? Mesmo ele estando no computador, em PDF, se precisar, eu vou ler. Mas eu prefiro ter o meu livro físico, impresso, que eu vou riscando, vou marcando o que eu quero, vou fazendo observações, né? Isso é importante, é gostoso também. Mas isso não deve ser impedimento, né? Desculpa para dizer, eu não trabalho a leitura com meu filho porque eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Até porque a gente encontra livros com preços muito baratos no mercado, que, né, esses livrinhos infantis, a criança não escolhe preço. Pode ser o mais simples, que ela vai se encantar, ela vai gostar. Né? Ela gosta da imagem, ela gosta do enredo, da história, entende? Eliana, Sim. ter livros em casa é importante para a criança se sentir estimulada a ler? Sim, ter livros é importante, faz estímulo, e como Jaqueline disse também, né, não só os livros, mas a revista, o jornal, o gibi, tudo isso é de suma importância para o momento de leitura deles. Os meus já sabem, né? Que no início do ano eu já falo, vocês vão ler os livros, os gibis, mas nós vamos ler e ouvir outra coisa, o jornal. Porque eu também trabalho com o jornal na sala de aula, nós escrevemos o nosso jornal. Então, eles começam também a ter prazer em ler um jornal. A parte de... Eu falo, tia, não, que seja a parte de esportes, a parte da novela, que seja a parte de criança, vocês vão ler e vão trazer para mim uma parte do que vocês leram. Aí aparece lá os recortes. Então, é livro, jornal, revista, rótulo, o pacote de açúcar, o pacote da bolacha, a gente também trabalha, né, os rótulos do pacote de bolacha, das bulas, das receitas. Então, tudo isso é importante. Eles também fazem a lista de compra e tudo mais, porque é importante ler e escrever dentro desse contexto aí do dia a dia. É assim que nós encerramos a primeira parte do nosso terceiro encontro do projeto Literatura no Bairro, com a ação Roda de Conversas. O tema central é a importância da leitura. Nós recebemos na primeira parte aqui as professoras Jaqueline e professora Eliane. Na segunda parte, nós vamos retornar com a professora Jaqueline e a professora Fabiana, que está aqui com a gente também. Eu quero agradecer vocês, esse primeiro momento, pela audiência. Muito obrigado. Os pais não são leitores. Então, como fazer filhos leitores? A leitura acontece por contágio. Se você não lê, o seu filho não vai ler. Não adianta dizer para ler. Né? E a leitura, eu acho que a literatura infantil e literatura, de uma maneira geral, é alimento. Alimento básico. Então, pessoal, estamos de volta no nosso terceiro encontro do projeto Literatura no Bairro, com a ação Roda de Conversas. Como nós já comentamos, o tema central é a importância da leitura. E hoje nós recebemos aqui, no nosso projeto Literatura no Bairro, as professoras Eliane, Fabiana, que está chegando aqui para a segunda parte desse encontro, e a professora Jaqueline Duque. Fabiana, seja bem-vinda, né, ao nosso projeto Literatura no Bairro. Obrigada. Passou nervoso, Fabiana?
Sim, sim, passou. Fabiana estava fazendo polichinelo ali no canto do auditório, orações, né? Acendeu o incenso para poder relaxar. É a sua primeira vez aqui, Fabiana? É a minha primeira vez aqui no programa. Estou muito satisfeita de estar aqui. Eu acho que é um momento importante, né? Para nós passarmos um pouquinho do nosso conhecimento e adquirirmos mais. Como é que é a sua experiência com a educação infantil? Tem quanto tempo que você trabalha na escola? Eu trabalho nas séries iniciais há mais de 15 anos. 15 anos. 15 aqui em anos de Ares, experiência. Sempre aqui em Linhares. na rede municipal. Já trabalhei na rede particular e agora na rede municipal. Como é que tem sido sua experiência com as crianças, Fabiana, no quesito leitura? São experiências maravilhosas. Eu digo que é muito bom nós trabalharmos com a leitura, especial a literatura infantil. Ela é muito rica e, como a professora já tinha até dito, né, a gente ensina e aprende, né? Sempre tem uma experiência nova, sempre tem alguma coisa diferenciada e é muito gratificante. Fabiana, por que o acesso à leitura é um direito da criança? E por que esse direito tem que ser exercido, principalmente na escola? O acesso à leitura é direito de qualquer cidadão, né? A nossa linguagem, a nossa primeira linguagem. Então, a leitura está em todos os aspectos, né? Em todos. Até quando nós ainda não fazemos uma leitura convencional da língua portuguesa, que, diga-se de passagem, não é uma língua fácil. Exatamente. Né? A leitura existe. A partir do momento que eu olho para você, que eu observo o seu programa, que eu faço uma análise disso, que eu tiro uma conclusão, eu já estou fazendo uma leitura. É a leitura de mundo que a gente fala. Então, a gente pode fazer uma leitura de imagem, a gente pode fazer uma leitura de situações, de filme. Tudo é leitura. A leitura envolve a nossa comunicação, né? E quando a gente consegue despertar na criança o prazer pela leitura, aí tudo consegue ficar mais maravilhoso. Porque não é só a leitura com a função de comunicação. É uma leitura com função de prazer, né? Aí entra a literatura, a parte da literatura, que ela pode ser compreendida pela criança antes que a criança saiba ler convencionalmente, a partir das contações de história, né? A primeira parte da comunicação da literatura infantil é pela audição, né? A criança primeiro ela é ouvinte. Tem alguém que conta a história para ela. E a partir daí ela vai se interessar em ela mesma poder ler as histórias. Não quero ser chavão, mas realmente são oportunidades tão incríveis que a gente tem de estar com os filhos da gente, com as crianças, vendo, aprendendo com o ponto de vista delas. E contar uma história para uma criança é sempre uma aula. Comeram um doce deles. Comeram. Mas estranhou a comida de cereais. Então, o caçador apontou sua espingarda para o lobo. Esse ato de você ler para a criança é um ato tão de amor. Eu e ela ler, isso para mim nada paga. Então é o nosso momento, naquele momento da leitura, para mim é muito importante que me vê essa coisa do amor. Deixa eu pensar. Você lembra, Fabiana, de ter um aluno assim, uma aluna mais espevitada, que depois foi se acalmando com o processo da leitura? Aquele menino, aquela menina mais agitada e tal. Você lembra de algum caso específico? Muitos. Né? Existem vários. Essa pergunta é óbvia, né? Falta dedo para contar. Existem vários. Mas tem uma criança especial que é mais recente. Eu falo que tem vários, porque a gente sempre vai acontecendo. Mas o ano passado, eu tinha uma turminha, e eu trabalho com a turminha de alfabetização, o primeiro ano. E é uma turminha bem agitada, ela gostava de participar, mas acaba sendo agitada demais. E tinha uma pecinha lá que era a mais agitada de todas. Uma criança. Né? Uma criança mais agitada de todas. E aí eu falei assim, Nilson, o que eu vou fazer? E comecei a desenvolver um projeto que era uma historinha de uns monstrinhos, né? E eu contava a história dos monstrinhos e depois confeccionei os monstrinhos e cada criança que ia participando mais da aula, interagindo mais, ganhava um monstrinho daquele. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Até que
esse aluno, que ele era um dos mais agitados, ele conseguiu ganhar o monstrinho dele. Então, isso para ele foi mágico. E a partir dali foi só alegria. Ele começou a ler, aí quando ele aprendeu, ele conseguiu se alfabetizar, né? Eu falo se alfabetizar, porque é da criança, a gente só faz a interação ali, né? É o facilitador, no caso, a gente faz a interação, mas é a criança. E ele conseguiu a ler uma historinha, um pedacinho da historinha. Aí ele veio para mim e falou assim, tia, você deixa eu ler para os meus coleguinhas? Eu falei, com certeza. E aí, naquele momento que a gente sempre faz no início da aula, né, uma leitura, eu chamei ele para ler, ele leu, e aquilo ali foi o divisor de águas. A partir dali, o comportamento dele foi muito melhor, foi lindo, eu falo que foi lindo. E ficou marcado não só na minha turminha, ficou marcado na escola, porque todos perceberam a mudança, foi muito legal. E você, Jaqueline? Um caso assim específico? Estava aqui esperando, gente, será que ele vai me perguntar? Eu quero que ele me pergunte. Pereira, hoje eu não estou na sala de aula, estou na Secretaria de Educação, mas eu trabalho com formação de professores. E eu gosto sempre de falar para elas, gente, quando a criança é muito agitada, essa esprivitada que você usou, você pode investigar que tem alguma coisa aí. Ou ele tem dificuldade de aprendizagem, ou ele está passando por um momento difícil. Às vezes um problema em casa, familiar. Isso. Mas o que prevalece foi o que a Fabiana acabou de relatar. Muitas vezes eles querem chamar a sua atenção enquanto professor, porque ele não sabe, ele não dá conta daquilo. E a partir do momento que ele aprendeu, olha a diferença que faz. Né? Então você pode investigar, você pode investir nessa criança, que você vai ter excelentes resultados e vai estar fazendo um bem enorme para ela. Eu já tive vários casos assim, né? E é muito evidente, quando a criança é mais agitada, não para no lugar, conversa o tempo todo, é evidente que ela tem uma dificuldade de aprendizagem. E aí, a partir do momento que ela começa a dominar aquilo, se torna uma delícia. Pensa você fazer, se coloca no lugar da criança. Exemplo, não sabia fazer crochê, que vontade de aprender. Vamos lá, peleja, olha o tutorial, mamãe ensina, titia ensina. Aprendeu. Delícia, delícia. Agora eu quero fazer de todas as cores, eu quero fazer vários modelos. Esse é um exemplo do adulto. Pensa numa comida que você não sabe fazer, você aprendeu a fazer. O prazer que essa criança tem a partir do momento, e ela reconhece que você investiu nela, tá? Ela reconhece e te paga com amor sincero. O fato de que tenha um adulto que dedique algum tempo à criança faz com que ela sinta que ela vale a pena, que ela tem valor, que ela é importante. Já volto, tá? Aonde você vai? Vai procurar algum zumbi? Segura o capacete. Eles estão vindo? Contação de história é fundamental para as crianças. O vínculo afetivo que se consolida através desse momento íntimo, né, de compartilhar, de criar uma história, é fundamental para o equilíbrio das crianças. Não é assim. Vocês já têm a experiência, essa pergunta vale para vocês duas, vocês já têm a experiência, você 15 anos como professoras, Jaqueline 28 anos, né? Vocês já têm a experiência de encontrar ex-alunos de vocês? Nossa, o que mais acontece? lembram do tempo de leitura na escola? Meus Você alunos, pode falar, Jaqueline? Meus alunos já são formados em medicina, pós-graduados, e falam, professora, como você fez a diferença na minha vida. Isso mesmo? É muito gratificante. Né? E assim como eu encontro no supermercado, trabalhando lá, encontro na farmácia, e assim, o reconhecimento deles é maravilhoso. Fala, Fabiana. Verdade. As redes sociais têm nos ajudado a isso. Vez ou outra, um aluno meu me vê pelo Instagram. Mesmo estando à distância, Mesmo estando à distância. Me vê pelo Instagram, me vê pelo Facebook. Ah, professora, você lembra de mim? Como que eles gostam de ser lembrados, né? Professora, você lembra de mim? Nossa, obrigado que você fez isso na minha vida. Você fez essa diferença. E é muito gratificante. É muito gratificante. E eu aproveito para pedir desculpa, porque a gente não consegue lembrar de todos. Não. Outro dia, um rapagão lindo, grandão, professora. Aí eu olhei, oi, tudo bem? Aí ele,
Você não está lembrando de mim. Eu falo, olha, sinceramente, não. Isso comigo aí é normal. Não o reconheci, era um homem, sabe, assim, mas é muito bacana. Eles nos reconhecerem nos lugares, falar com a gente, e sempre vai ser tia, né? Porque há um tempo atrás eu reencontrei um aluno meu, porque eu sou professor na área de administração, né? Apesar desse imenso prazer pela literatura, mas uma turma que eu ministrava a disciplina de economia. A economia é uma disciplina densa, pesada, né? Mas também, por outro lado, é uma área do conhecimento que você consegue fazer um cruzamento com várias outras áreas do conhecimento, que a gente fala interdisciplinaridade. E esse aluno me encontrou aqui no centro de Linhares, aí ficamos conversando. Ele falou assim, professor Pereira, o senhor ainda indica livros durante a aula de economia? Eu fazia um cruzamento de um romance que eu li, por exemplo, da cultura, eu sou muito ligado à cultura do Oriente Médio, né? Paquistão, Afeganistão, a Turquia, aquela cultura, até porque eles são muito diferentes da nossa cultura. Então eu sugeria, quando eu trabalhava, por exemplo, com a economia internacional, você tem que conhecer a cultura dos outros países, né? Os costumes, os hábitos. Eu sugeria livros de literatura para eles lerem, para eles aproximarem do conteúdo. E esse aluno, anos depois, ele lembrou disso. É por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, porque é importante fazer essa marca na vida do estudante, né? A iniciativa individual, Fabiana, do professor na escola, faz a diferença, além do que está na grade curricular? Com certeza. Né? Como vocês tinham falado no primeiro bloco, a nossa memória afetiva, ela é o que nos instiga, ela nos movimenta, né? Então, as lembranças que nós trazemos na nossa infância é o que vai pautar a nossa vida adulta também. Então, se além do currículo, além do que nós temos que passar, se nós conseguimos fazer com que a criança tenha esse incentivo à leitura e que ela demonstre esse prazer pela leitura, algumas marcas, né, como as meninas falaram aqui no começo, algumas marcas que nós deixamos pela nossa contação da história, pelo trabalho que a gente desenvolve, isso fica na memória da criança. E aí ela vai crescer, e ela vai desenvolver, e ela não vai esquecer. Talvez ela esqueça por algum momento, mas vai ter aquela hora que ela vai falar assim, não, estou lembrando disso. Como você disse do seu aluno agora, você ainda faz aquilo? Então, nós precisamos criar marcas boas, né, nas crianças, para que elas consigam lembrar com carinho desses momentos de leitura, que é isso que faz com que elas tenham vontade de ler, continuar lendo. Fala, Jaqueline, você ia falar? Então, só complementando a fala da pois Fabiana, né, dando continuidade aqui. Pereira, a neurociência, ela traz para nós hoje, comprovado cientificamente, que essas memórias afetivas, né, elas têm fundamental influência na nossa vida adulta. Né? Então, assim, de 0 a mais ou menos por volta de 6 a 7 anos, é a melhor oportunidade, é aquela janela escancarada de oportunidades para desenvolver, né, a nossa cognição, as nossas relações sociais, criar essas memórias afetivas. Né? Então, é de suma importância esse trabalho, essa aproximação, esse vínculo com a criança, né? Na verdade, assim, a leitura, principalmente na educação infantil, é um momento lúdico. Para a criança, aquilo ali é o brincar. E o que é a linguagem principal da criança? É o brincar. Né? É o que dá mais prazer, mais realização. E é por meio deste brincar que, para ele é um brincar inocente, para nós é um brincar com intencionalidade, né? Que vai levá-lo ao desenvolvimento. Vai ajudá-lo e vai nos ajudar, porque nós vamos alcançar os nossos objetivos enquanto profissionais que estamos ali para isso. Você tem percebido, Fabiana, já com essa experiência sua, a criança, quando ela tem acesso à leitura, a todo esse universo lúdico, né, prazeroso, mas isso reflete também no cognitivo da criança? Por exemplo, quando ela passa de uma fase para outra na escola, ela melhora as notas dela em outras áreas do conhecimento? Isso está repercutindo? Sempre repercute. A leitura, ela é um facilitador. Então, se a criança tem o hábito da leitura, se ela ler com mais prazer, ela vai ler mais. E a leitura, como um hábito,
quanto mais você lê, mais você desenvolve, melhor fica a sua criatividade, melhor fica a sua percepção, você fica mais crítico, as crianças conseguem inferir em cima das histórias. Mais concentração, né? Também? Mais concentração, com certeza. Muito provavelmente a criança que lê mais, ela se desenvolve melhor. Para a gente finalizar a segunda parte desse terceiro encontro, né, da nossa roda de conversa, cujo assunto, o tema central, a importância da leitura, Jaqueline, fala um pouco do projeto que você está desenvolvendo lá. É com crianças especiais, Jaqueline? Na realidade, não é um projeto específico, sabe? É um canal no YouTube, né? Que eu olhei lá. Ah, tá. Então, eu trabalho hoje no setor de educação especial da Secretaria Municipal de Educação. E aí, com esse momento agora de pandemia, né, de afastamento social, eu coordenava, eu estava diante de um projeto, né, de encontros com pais de crianças com deficiência. E aí nós trabalhávamos com os pais, com os professores que trabalhavam com eles na sala de recursos, com os monitores e estagiários. E agora, esse ano, né, como a colega lembrou aqui, alguns planos foram meio que frustrados. Então, nós tivemos que nos reorganizar, né? E aí, essa reorganização ela está acontecendo online. E aí fica um pouco complicado, né? A gente está fazendo isso em alguns programas que tem limite de pessoas, porque nós queremos abrir para toda a comunidade ilharense, para os pais, professores, os professores regentes, né? Os que trabalham com eles dentro da sala de aula, para que todos tenham acesso às nossas lives. E aí, usávamos um canal, né? E agora nós estamos abrindo um canal só para educação especial, né? O nome do canal é Educação Especial, um mar de oportunidades. Como surgiu a ideia do canal? Na intenção de nos aproximarmos ainda mais desses pais e de levar até eles ideias, né, sugestões de estratégias a serem realizadas com as crianças em casa, contribuir para esse momento agora da educação das crianças, usando o que tem em casa. Nós organizamos uma live, né? Essa live chamou-se Educação Especial, uma gota de amor, um mar de oportunidades, de possibilidades. E aí pensamos em criar esse canal e o objetivo dele é justamente esse, né? Promover essas lives, continuar, né, levando informação e ouvindo também deles ali no chat. Com a família, ter essa interação com as famílias, com os professores, com a comunidade linharense de um modo geral e fora de Linhares também. Porque na última live, pessoas de Vila Velha, de outros lugares, foi bem bacana, participaram. Tivemos assim um número bem significativo de pessoas participando. Mas, para a gente conseguir abrir mais de uma janela no YouTube, nós temos que ter 1.000 inscritos. Né? Até agora, a gente tem 450. Inclusive, esse canal vai ser usado para trabalhar cursos, né? Dar essas orientações para essas famílias, para professores, postar coisas, ações que são feitas para esse público, né, em especial, e algumas dificuldades também que eles encontram. Ok. Né? Nós vamos colocar o endereço aqui na edição do vídeo, tá? Para a gente ajudar a divulgar esse projeto. Eu agradeço todos que puderem se inscrever, divulgar para os seus amigos, familiares, né? Okay. Porque é um canal assim, de utilidade pública. Com certeza. Né? Jaqueline, obrigado pela sua participação nos 2 primeiros blocos, né? Eu agradeço pelo convite. Pessoal, então, nós estamos encerrando o segundo bloco desse terceiro encontro do nosso projeto Literatura no Bairro, com a ação Roda de Conversa. O tema desse encontro é o incentivo à leitura na escola. Nós contamos com a presença aqui das professoras Eliane, professora Fabiana e professora Jaqueline. No terceiro bloco, para finalizar esse encontro, nós vamos conversar com as professoras Fabiana, que já passou aqui o certo momento de nervoso dela, já está tranquila, né, Fabiana? E também de volta a professora Eliane Bravo. Até então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Era uma vez uma menina apaixonada pela leitura. Ficava horas e horas viajando nas histórias, nos contos, nos diversos personagens. Mas tinha um problema. Ela não estava satisfeita em apenas ler os livros e depois guardá-los. Foi aí que teve uma ideia que se tornou o sonho da sua vida: criar uma biblioteca em sua casa.
Eis que o sonho de Gabriela se torna realidade e hoje ela tem a sua própria biblioteca. Mas não pense que para por aqui, ela quer mais. Que venha bastante gente, ler livro, pegar livro emprestado. Aí eu quero que venha mais gente. Para que tudo desse certo, a ajuda da mãe foi fundamental. Para Sandra, a filha é um exemplo. A Gabriela é uma criança muito saudável, muito feliz e é muito inteligente também. Então, ela é uma pessoa muito abençoada. Então, por isso que eu acho que ela quer ajudar as outras pessoas também. O pai também aprovou a ideia e sabe a importância da leitura na vida de uma pessoa. Hoje, a leitura é o principal, principalmente das crianças hoje, que às vezes fica só em computador. Claro que precisa, mas a leitura eu acho que é o primordial. Para que a biblioteca tenha mais visibilidade, também foi criada uma página na internet. Lá, todas as novidades são postadas. Agora que Gabriela já tem a sua biblioteca funcionando, ela precisa de ajuda. E deixa um recado para quem gostou da ideia. Quem quiser doar, pode doar, que eu estou esperando o livro. Então, pessoal, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso projeto Literatura no Bairro, com a ação Roda de Conversas. O tema central, como nós já dissemos, é a importância da leitura. Eu conto aqui, nesse último bloco, com as professoras Fabiana e Eliane, e a gente vai conversar sobre outras experiências, né, que elas têm vivenciado na escola, né, no dia a dia com as crianças. Aí, uma pergunta que eu faço para vocês, tem um estudo que mostra, até já, eu acho que vocês já têm como verificar isso na vida de seus alunos. Tem um estudo que mostra que quando a criança tem acesso à leitura, lá na mais tenra idade mesmo, e esse acesso ele continua acontecendo, que a criança ela vai crescendo, né, e dentro da escola ela tende a melhorar e equilibrar o comportamento dela com os colegas, que a gente fala, do comportamento horizontal do dia a dia com os colegas, e também melhora o relacionamento no comportamento vertical, que é com professores, coordenadores, diretores. De verdade, vocês percebem isso, Fabiana? Na realidade, nós conseguimos perceber sim. A criança, quando ela tem mais possibilidades de leitura, ela interage mais nos momentos de leitura, a gente percebe que isso vem com o auxílio da família também. Não é só ali na escola. Tem outros fatores, né? Ela vem já com essa carga de casa. Tem alguém em casa que faz esse incentivo. E, consequentemente, a criança ela fica mais tranquila. A criança fica mais calma. A criança que gosta de leitura, que gosta de ler, ela se apresenta com mais tranquilidade, porque ela tem mais facilidade de se expressar, ela tem mais facilidade de compreender. Então, ela se apresenta com um comportamento mais tranquilo, em muitos casos. Em muitos casos. Eliane, na sua realidade. Sim, na minha realidade, a partir do momento que a criança ela começa a ler o mundo, ela já começa a ter uma visão diferenciada de como ele era e como ele começa a ser a partir daquele momento. E por meio da leitura, quando eles tomam gosto, eles já sabem da sua importância, eles vão mudando gradativamente. Alguns alunos que eu pude acompanhar no terceiro, no quarto e depois chegaram até a mim no quinto, você vê a diferença, o amadurecimento, né? A carga que eles vêm, a experiência de vida que eles têm, que eles trazem do meio familiar, do meio social, cultural, faz essa diferença na vida deles, sim. E eles, com a leitura, melhoram ainda mais, porque sempre nós frisamos, né? A leitura, você escreve melhor por meio dela, você se comunica melhor, se expressa melhor, é mais crítico. Então, eles começam a ter essa visão de mundo também por meio da leitura. Tendem a dizer que as minhas turmas normalmente são mais críticas. Eles têm uma professora chata e crítica, e eles também dizem, né, que pegam a personalidade da professora. Minha pedagoga fala isso, eles pegam a sua personalidade e já viu. Eles começam a ler mais, têm maior criticidade e demonstram mesmo que eles desejam por meio das opiniões deles. Fabiana, dessa experiência sua com a educação infantil, de maneira geral,
Assim, tem um acontecimento que vocês fizeram na escola, que marcou sua trajetória? De alguma ação que vocês fizeram na escola e tal? Tem um acontecimento que marcou? Sempre acontece na escola momentos importantes. Geralmente é a culminância de um projeto, várias coisas, né? Quando o projeto está sendo concluído, é isso? Quando a gente faz a conclusão do projeto, sempre tem aquele momento especial. Tem várias coisas para relatar aqui, mas tem um especial que nós, professoras, fizemos para os alunos, que geralmente a gente envolve o aluno naquela finalização, né? A gente faz, ou é com dança, ou é com sarau, ou envolvendo o aluno. E teve uma vez que nós fizemos, uns 2 anos atrás, que nós fizemos como surpresa para os alunos. Nós pegamos um livro que fala as histórias das princesas, mas de um modo diferenciado. Então, nós pegamos esse livro e transformamos ele num teatro. As professoras fizeram as personagens apresentando para os alunos. E eles ficaram encantados. Quando eles viram as professoras vestidas de princesas, e eles ficavam assim, olha, é a tia Fabiana que está fazendo a princesa. Olha, é a tia Elisângela. Né? Foi fantástico. Você vê nos olhos das crianças o brilho diferente, entendeu? E nós fizemos assim, uma surpresa para eles. Nós interpretamos para eles. E foi fantástico. A campanha Receite um Livro é para sensibilizar toda a sociedade da importância do que é ler para os seus bebês. Ler para os bebês a partir do primeiro trimestre de vida, aos 4 meses de idade já, faz com que o bebê desenvolva a sua capacidade cognitiva, quer dizer, de aprender, ele aprende mais. E quando ele aprende mais, ele tem uma inter-relação com a afetividade. Aquela pessoa que lê para o bebê, ou as pessoas que leem para o bebê, desenvolvem uma afetividade. Então vai ser um indivíduo que, além de aprender mais, aumentar a sua capacidade de aprendizado, eles vão ter realmente uma afetividade melhor e vão ser cidadãos mais felizes. Eu acredito que essa campanha, uma parceria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a Fundação Itaú Social, nós vamos levar a todos os consultórios pediátricos no sistema público, na rede privada, livros para que a gente possa, na sala de espera, durante a consulta, conversar com a mamãe dos bebês da importância do que é a leitura. Um livro pode ser um remédio para uma criança? A Sociedade Brasileira de Pediatria acha que sim, tanto que ela publicou para os médicos um livro chamado Receite um Livro. Mas o nosso foco aqui são as nossas crianças. Quais são as recomendações que a Sociedade Brasileira de Pediatria está fazendo? Que o médico receite um livro. Ou seja, se ele está pensando na educação integral da criança, deve fazer parte também a prática da leitura do livro. Não é só para receitar remédio, ele tem que pensar na formação integral da criança. E para isso, então, o livro com certeza vai fazer parte. O médico vai ler para a criança e o pai também, tendo essa receita, assim como ele dá o remédio de tantas e tantas horas, ele também vai ler um livro, não digo de tantas em tantas horas, mas várias noites. Então, fazer parte da rotina da criança a inclusão da leitura de livros. Pai, você está preocupado com a saúde do seu filho? Você vai dar o medicamento que o médico receitou direitinho? E também inclua na sua rotina, no seu dia a dia, de todas as noites, se possível, aquele momento em que você vai ler para a criança. Você não está trabalhando na doença, você está trabalhando na prevenção da doença. Olha que maravilha, seu filho vai ficar muito mais saudável. Gostei muito mesmo dessa ideia, receite um livro. Eu, se pudesse, receitaria para todas as crianças. E se os médicos estão fazendo isso, melhor ainda. E na introdução lá já começa com uma frase do Rubem Alves, é um grande educador. Ele diz assim: um livro é um brinquedo feito de letras. Olha que coisa mais linda. É essencial para a criança brincar? É. O livro é uma das maneiras que ela pode brincar. Então, baseado nisso, eles fazem então recomendações ao pediatra, que quando a criança chegar, já na sala de espera, tenha livros para a criança. Eu sei que há pediatras que fazem isso, mas então para reforçar, para a criança ter essa intimidade com os livros. E depois, você imaginou, ela entra na sala
para ser atendido e o médico está com um livro na mão. Nossa, a criança vai achar que o livro é a coisa mais importante do mundo. Eliane, sua realidade lá. Posso dizer, temos, como Fabiana disse, né, vários fatos, né, para relatar. Eu posso destacar a questão do jornal mesmo, que eles criaram. A sua escola ganhou um prêmio, alguma coisa assim, não foi? Desse projeto do jornal? Foi destaque, saiu na foi Gazeta, destaque, mas não teve foi feita uma entrevista na Gazeta Foi feita a entrevista jornal Gazeta, eu me lembro com disso. a Gazeta, com a TV Sim também. Também, exatamente. Isso, por causa da escrita e do jornal deles. Tá, e esse fato na escola, assim? E esse fato na escola, assim, eles amaram, porque foi diferente, né? Eles viram o quê? O trabalho deles. Foram eles que escreveram, eles que buscaram fontes, pesquisaram, aí criaram o jornal. Foram 3 edições do jornal. O ano passado não deu tempo de viabilizar, porque não conseguimos arrecadar verba suficiente. E esse ano já estava no projeto, mas veio a pandemia, né? Aí está guardado lá para o próximo ano. Mas, assim, quando eles pegam, o jornal chega e eles leem o jornal, que foram eles que produziram o desenho deles, a produção de texto deles, então eles ficam encantados. E também o que marcou bem o ano passado também dentro do projeto de leitura foi a vinda da escritora cadeirante, que ela contou a história deles, né, professora Iracema Dantas. Então eles ficaram assim admirados. E o contato ali direto com a pessoa, conhecer, né? Um escritor de fora que também era professora e uma necessidade, uma deficiência, que eles então pesquisaram ali, conversaram com ela, fizeram a biografia da vida dela, eles mesmos fizeram a pesquisa, né, e foram montando. Foi muito interessante. As crianças aqui do Castelo Branco amaram, receberam ela levou lanchinho para eles, sentou, contou história. Por causa da esclerose, ela tem dificuldade na fala, né? Então, eu fiquei encantada com a paciência deles em ouvir. E os de Soretama também, lá do Pedro Balbino também, a paciência em conversar, em atender. Então, foi um momento marcante de leitura, né, de literacia na vida deles. Ótimo. Para a gente finalizar, já agradecendo vocês pela paciência com a gente aqui, né, e a professora Jaqueline também, eu queria que você, assim, de forma breve, Fabiana, resumisse para a gente como é que está a sua experiência agora com as crianças à distância. E depois a Eliane, para a gente finalizar. Como é que está sendo essa vivência e tal, sem a meninada por perto? Não é fácil. Esse momento diferenciado que nós estamos passando não está sendo fácil, mas nós estamos conseguindo buscar com os meios que nos são cabíveis, a forma desse contato. Esse contato não deixou de existir. Ainda bem que nós temos o WhatsApp, que facilitou muito nesse momento. Nós fizemos o grupo com a família dos alunos, né? E, através dele, nós vamos orientando as atividades remotas. Agora, o que é legal é que, além das atividades remotas, além do nosso planejamento, né, que a gente envia para as famílias, eu tenho tido cuidado de toda semana mandar um incentivo de leitura diferente. Além algo daquele, adicional. algo a mais. Então, é sempre uma contação de história, sempre uma dica de um e-book, né? Que agora a gente tem essa facilidade também, sempre a dica de uma historinha, sempre uma leitura diferenciada, ou eu mesmo contando a história que eles gostam, eles já estavam acostumados. Você faz né? no vídeo? Eu faço o vídeo e mando. Então, além de todas as atividades remotas, vai sempre um incentivo à leitura diferenciado. Realmente fomos pegos de surpresa, né? Nem sempre temos os recursos em casa, mas fazemos o possível. Temos o grupo do WhatsApp nas minhas 2 escolas e eu fiz live com eles, com o escritor da minha cidade, onde eles trabalharam sobre a importância do conto, criaram os contos de mistérios deles, envio o gibi toda semana para eles. Estou com uma campanha, doe um gibi para os meus alunos, então a professora Eliane Brau está pedindo gibi para os alunos dela. Estou com essa campanha também, arrecadando gibis para enviar para eles, né? E fazemos esse momento de leitura. Nesse próximo mês, agora, de outubro, novembro, nós vamos ter o nosso sarau literário online. Eles já estão lá com a próxima apostila, com as instruções, em cima dos poemas concretos que nós iremos trabalhar. Então, eles vão fazer um sarau, a caixinha do poema, vão estar apresentando. E buscamos recursos assim, para estar instruindo eles, né, para estar incentivando por meio da leitura. Eles amam os gibis
e já enviei também as historinhas contadas, mas eu trabalho mais com eles mesmo por meio da leitura de livros e gibis. Ótimo. Oi, pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar 5 dicas para estimular o hábito de leitura nas crianças. A primeira dica é a seguinte: ande sempre com livros. Por quê? Todo mundo sabe que as crianças se inspiram muito vendo os adultos. Então, se você anda sempre com um livro, mostra que você sempre está lendo, que você por si só tem esse hábito da leitura, é muito comum que as crianças se espelhem naquilo e que queiram fazer igual, mesmo que seja só para andar com o livro e não ler. A segunda dica é para sempre mostrar os livros como um item de diversão. Tirar essa carga pesada que a literatura tem. Então virar para a criança e falar: vamos ler, esse livro é muito legal. Dar risada junto com a criança, brincar junto com a criança. E isso também já puxa a terceira dica, que é como você vai mostrar um livro como um ato de diversão, sempre contextualizar com o dia a dia da própria criança. Esse personagem tem a ver com você, lembra como foi na escola aquele dia? Lembra o seu amiguinho? Esse ato de contextualizar vai fazer com que o livro passe a ser uma coisa comum para a criança. Ele já vai ver você com o livro o tempo todo. E quando você lê para ele e você contextualizar com aquilo que ele está passando, ele vai achar que aquele objeto realmente faz parte da vida dele. E ele mesmo, a própria criança, vai começar a contextualizar aquilo no decorrer da vida. A quarta dica é, se a criança já tiver uma certa liberdade, já souber andar e essas coisas todas, levá-la para bibliotecas ou para alguma livraria, então, e mostrar para ela aquele universo, até dar um toque de magia, vários livros que ela pode escolher qualquer um e achar que está ali num ambiente muito bacana, muito mágico também. Então leve seu filho para uma biblioteca, existem várias pelo país. A quinta e última dica é muito simples: seja um ator. Sempre que você for ler um livro para uma criança, além de mostrar que é um divertimento, além de você contextualizar com o universo da criança, seja um ator, brinque, faça vozes diferentes, cante. Você vai ler Branca de Neve e canta alguma coisa, brinca com a fala, imita a voz da bruxa má, dê risada, porque assim a criança vai achar que aquele é um momento de teatro, aquele momento que ela está entrando, que ela entra em outro mundo. É assim que nós encerramos o nosso terceiro encontro do projeto Literatura no Bairro, com a ação Roda de Conversas, sendo que o tema central, como vocês sabem, é a importância da leitura. Nós contamos aqui, nesse terceiro encontro, com as professoras Jaqueline Duque, a professora Fabiana e a professora Eliane. Lembrando, pessoal, que o projeto Literatura no Bairro foi aprovado pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, no dia 20 de novembro de 2017. Nesse projeto, nós teríamos que desenvolver 60 ações nas escolas da rede pública, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, ações presenciais. Por causa da pandemia, nós conseguimos autorização, considerando que professores e estudantes estão em casa, desenvolver algumas ações à distância, para que a gente pudesse manter esse vínculo, né, do projeto, do tema, a importância da leitura, principalmente com o pessoal das escolas. Eu quero agradecer muito a vocês pela audiência, por ter essa paciência com a gente, e também as professoras Jaqueline, Eliane e Fabiana, que abrilhantaram esse encontro nosso aqui, principalmente falando das suas experiências de incentivar a leitura nas escolas e colocar o livro na vida dessa criançada. Muito obrigado pela audiência.